Olá, boa noite. Quinta-feira, 15 de julho de 2021, está entrando no ar o seu resumo do dia, o Jornal da Noite da Causa Operária TV. Nosso programa de número 783, destacando, entre outras notícias, a polícia que bate novo recorde de assassinatos, matando mais de 6.400 pessoas em plena pandemia no ano de 2020. Bom, e o reajuste ultra miserável, aprovado hoje no Congresso Nacional para o salário mínimo a partir de 2022. É pouco e é só para 2022. Um reajuste de R$ 47. Bom, nós vamos mostrar aqui também, vamos falar das plenárias do Bloco Vermelho no próximo final de semana, da CUT convocando os atos, né, a convocação do presidente da CUT, só com o povo nas ruas, Bolsonaro vai cair. Bolsodória, misturando aqui, porque é farinha do mesmo saco, né? Dória testou positivo para a Covid mais uma vez. Sorte dele que não precisa tratar nem no SUS, nem no IASP. Nós vamos falar também dessas notícias aqui no programa. Vamos, destaques internacionais. A Organização Mundial de Saúde confirmando a propagação da Covid na África, e a China denunciando os planos dos Estados Unidos de desestabilizar a situação para preparar um golpe em Cuba. Bom, e tem mais por aqui, programa dessa quinta-feira, que daqui a pouquinho conta também com a participação da companheira Andréa Truz, que está terminando uma outra atividade, daqui a pouquinho chega por aqui. Bom, enquanto a gente espera a Andréa e a gente começa aqui com as nossas notícias, eu quero já pedir para você que está aí nos acompanhando nesse começo de programa, para compartilhar o link aí, adoidado, esparramar para todos os lugares aí, nos grupos de WhatsApp, Facebook, Telegram, Twitter, etc., né, para chamar todo mundo para assistir o Jornal da Noite da Causa Operária TV. Destacar nesse começo de programa, daqui a pouco eu mando um especial. Hoje, né, nosso programa acontece simultaneamente com o desenrolar da segunda aula da Universidade Marxista, né, e muita gente lá assistindo, vai assistir o nosso programa depois. Já mando um abraço para o pessoal que assiste da Universidade Marxista, seja pela diferença de fuso horário, companheiros aí da Europa e muitos de outros lugares que acompanham aqui o resumo do dia. O nosso forte abraço a todos vocês. Bom, nós vamos iniciar uma mandar um abraço aí para a mobilização dos professores do município de Pinheiral, né, que foram forçados a retornar ao trabalho, né, em meio à mobilização que eles já tinham realizado aí no primeiro semestre, e pela Covid, óbito, e os professores estão lá. Hoje lá e mandar aí os companheiros aí em greve, e companheiros alguns vinculados à corrente Educadores em Luta. De qualquer maneira, são verdadeiramente educadores em luta todos eles. Solta o vídeo. Não sei se esse já é o vídeo. Ao vivo, como em qualquer escola particular. Passou mais de um ano e não tem qualquer projeto de levar a internet para casa das crianças. Não tem nada. Passou mais de um ano e não tem nenhum projeto para levar a internet para os professores.
Passou mais um ano, não há qualquer projeto para doação de notebook, para doação de tablet para os alunos carentes. Não tem nada. E a prefeitura fazendo politicagem. O prefeito publicizando política. Essa é a politicagem. Enquanto a gente está sofrendo, enquanto a gente está sendo descontado de salário, a educação transforma. Tá aí. Então aí vocês viram aí o vídeo aí dos professores fazendo uma mobilização no centro de Pinheiral, e a nossa saudação, apoio aí à luta dos companheiros em Pinheiral e em todo o país, né? Muitas mobilizações de professores no último período contra a política criminosa, não só do governo Bolsonaro, mas dos governos estaduais e municipais, que querem empurrar os professores para dentro da sala de aula, não garantem, como denunciou aí o companheiro Antônio Carlos, condições mínimas para os alunos, não há investimentos. Passou-se mais de um ano e, na maioria dos casos, nada foi feito para garantir notebooks, internet, acesso a todos os trabalhadores da educação e também, obviamente, principalmente para os estudantes. Então, aí a necessidade de mobilizar e sair às lutas. Bom, vamos entrar então na nossa pauta. Só antes, um minutinho, a gente mandar um salve aqui para o pessoal que já está conosco aqui, o companheiro Aurélio dos Santos, Cecília Maria, muito boa noite aí, o Rude Pride chegando aqui, já se colocando aí sobre o tema do nosso programa, fim da polícia, diz o Rude, o Luiz Bergosa, o companheiro que tem como pseudônimo Canal, ou a companheira Canal Lucianaga, o Osni Castro, Dom Baix, chegando por aqui também, muito boa noite a vocês, que foram os primeiros a chegar por aqui, o Alisson, que também já está conosco, né? Sejam todos aí bem-vindos ao chat do Resumo do Dia, aqui no YouTube, né? Compartilhem aí o nosso link, e nós vamos então, enquanto o Lobo não vem, enquanto a Andréia não vem, né, nós vamos por aqui tocando as notícias com a participação de vocês aí no nosso chat. Bom, destaque do nosso programa de hoje, e vamos tratar já nesse começo, o número de mortos pela polícia em todo o país bateu novo recorde em plena pandemia. Né? A letalidade... Aí tem um quadro que a produção separou para a gente, vejam aí os dados gigantescos. Né? Você tinha... E veja como a evolução ao longo dos últimos 8 anos tem aí, né? No gráfico de barras. De 2.212 mortos pela polícia em 2013, chegamos no ano passado, em 2020, em plena pandemia, a 6.416. O maior número dessa série histórica, recorde de assassinatos, execuções pela polícia. Esses aí são os números oficiais, são aqueles mortos que aparecem nos levantamentos oficiais. Né? Obviamente, aí não estão a quantidade enorme de corpos que desaparecem, né, de pessoas que não são encontradas, que são dadas aí como sumidas, que morrem aí nas periferias cotidianamente, né, em meio a ações policiais, pessoas que somem, etc. e etc. É um número gigantesco, 6.416 pessoas. Né? Isso aí, só para a gente ter uma ideia, são números que, por exemplo, a Síria enfrentou aí 10 anos de guerra, né? E o número de mortos por ano aí era... No Brasil você tem, em homicídios totais, está se passando aí a faixa de mais de 50, 60 mil mortos por ano. E 10% desses aí são mortos diretamente pela polícia. Bom, um dado importante, né, do levantamento realizado é que, no caso, os negros
representam 78% do total de assassinados pela polícia. E o total, o número de mortes no ano passado chegou a 50.033 pessoas, o que representou aí um aumento de 4% em relação ao ano anterior. Para a gente ter um quadro, aí, um perfil das vítimas, em sua maioria são homens, 91%, negros, 76,2%, e jovens, 54,3% dos mortos. Os dados são da 15ª edição do Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Foi divulgado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública no dia de hoje. Os dados mostram ainda que em 2020 houve um aumento de 0,3% em relação às mortes do ano anterior. É importante porque, veja só, a população, durante todo um período do ano passado, foi instada, houve uma campanha para que as pessoas ficassem em casa. Os bares foram fechados durante a noite aí, na maioria das cidades, e fica evidente, né, que não tem nada a ver uma coisa com a outra, que a polícia mata em qualquer condição. Né? Não tem, muita gente já fez campanha reacionária de que, por exemplo, a medida totalmente sem sentido de governos direitistas como Dória e outros, de proibir aí a abertura dos bares após um determinado horário, primeiro que não combatia em relação a né, porque evidentemente seria falsa a ideia de que você fechar, proibir as pessoas de circularem entre 10 e 5 horas, como chegou a acontecer em vários estados, né, e permitir que as pessoas circulassem, por exemplo, às 5 horas da manhã em ônibus, trens, metrô, superlotado, etc. E tal. E segundo, que está evidente que isso aí não diminuiu a sanha assassina dessa verdadeira máquina de guerra contra a população pobre, negra e trabalhadora, que são os órgãos de repressão, em primeiro lugar, a polícia militar, que tem mais de 90% desses assassinatos cometidos aí pela polícia. Bom, é uma situação que evidencia a arbitrariedade ditatorial do regime e diante do que, como colocou já aqui no chat, no começo do programa, o companheiro Rude Pride, é preciso exigir o fim da polícia, né, a dissolução da polícia militar, né, essa máquina de condição pobre e negra e de todo o aparato repressivo. Aí um outro dado, uma pesquisa realizada desta feita entre os policiais, né, apontou um dado bastante interessante que está vinculado a esse daí. Que, segundo pesquisa divulgada pelo mesmo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, só 10% dos policiais apoiam a liberação ampla das armas de fogo para a população. Bom, tá aí, esses números de mortos pela polícia deixa claro porque a polícia não quer a população armada, né? Porque uma população que tenha direito ao armamento, né, constitui um perigo para que age com total arbitrariedade, sabendo que a imensa maioria da população está desarmada, né? Ao mesmo tempo foi divulgada, para tentar jogar poeira nos olhos, a imprensa capitalista procurou aí divulgar dados sobre o aumento do número de pessoas com porte de arma legal, que é um número totalmente pequeno em relação ao tamanho da população, até porque a população pobre, trabalhadora, tem dificuldade. Mas é por essas e outras, é pelo poder da polícia, poder que não existe na lei, né, mas que está garantido na prática, no antes da polícia, de julgar, executar, né, e ainda se livrar das provas, remover, tirar os corpos dos lugares, fazer o que bem, né, e como a gente viu recentemente aí no Jacarezinho, ninguém é punido, como acontece todos os dias, ninguém é punido por absolutamente nada. É o reino da arbitrariedade, né? É o reino de população pobre, trabalhadora, negra e sobre a juventude, né? E nestas condições, né, a polícia e o setor mais reacionário
contrários ao armamento da população, ao direito de armamento da população, compreendemos integralmente, né? Um direito democrático, um preceito democrático de que o Estado ou um grupo de indivíduos não possa se impor pela força sobre outro, né? Que não haja pessoas que tenham mais direitos, mais poderes, né? Acima daqueles que, inclusive, estão garantidos pela lei, pelo fato de estarem armadas e de usar, a gente vê no caso desse privilégio do armamento, né, desse monopólio do armamento, contra, né, uma parcela enorme da população que se vê aí totalmente coibida, né, colocada na defensiva diante desse gigantesco aparato repressivo que domina o nosso país e que atua de maneira totalmente arbitrária contra a população pobre, trabalhadora, negra, etc, etc. Bom, vamos em frente na nossa pauta. Saudar aí a presença da Rosângela entre nós. Muito boa noite, Rocha. A companheira Ana Matos também chegando. Sejam todos muito bem-vindos. E prosseguindo aqui na nossa pauta, a produção vai olhando aí, quando a Andréia der sinal de vida, cabe para ela participar aqui com a gente. Ela anunciou que estava chegando por aqui. Eu queria, então, seguindo na nossa pauta, destacar, né, a campanha direitista, que as páginas a favor da candidatura do Sérgio Moro, né? Tampou aí que políticos e empresários estão aí empenhados na tarefa de tentar convencer o ex-juiz fascista e ex-ministro do governo Bolsonaro, Sérgio Moro, para que se candidate aí à presidência da República no próximo ano. Eles até anunciaram aí que estão realizando campanha Moro 2022 contra o sistema, né? DFI, segundo os propagandeadores dessa campanha, a ideia é que o Moro ocupe a chamada faixa da terceira via, como uma candidatura entre a alternativa e o ex-presidente Lula. Bom, entre os pais articuladores dessa empreitada, dessa campanha pro Moro, tá aí o partido do Álvaro Dias, do Podemos, né, partido direitista, o Moro, que já foi aí o super-ministro, né, como se dizia à época, do governo Bolsonaro, né, e que recebeu aí o super-ministério como um prêmio, né, pelas armações criminosas São Lava Jato, que impediram, né, de maneira totalmente ilegal e arbitrária, que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva fosse candidato e ganhasse as eleições em 2018. O Moro recebeu aí como prêmio o Ministério da Justiça, a promessa feita à época de que ele seria indicado para uma das vagas do Supremo Tribunal Federal, e o Bolsonaro anunciou publicamente que o faria. Bom, mas aí veio a crise, né, veio a mobilização, a mobilização a favor da liberdade do Lula, e as coisas foram ficando aí cada vez mais difíceis para o ex-juiz e ex-ministro do Bolsonaro. Obviamente que, inclusive nesse momento, mesmo nas pesquisas em que ele é colocado, né, pelos institutos de pesquisas da burguesia, pelas pesquisas encomendadas aí pelas instituições capitalistas que colocam o Moro como candidato, ele está se situando aí na faixa mais ou menos comum dos candidatos que disputam, né, a chamada indicação da terceira via, o centro-direitista, o chamado centro, que na realidade é a direita tradicional, entre 3% e 5%, né, ficando aí, não ficando a dever e também não se sobressaindo em relação aí àqueles que disputam essa vaga de serem o abençoado, o ungido, né, por amplos setores da direita para tentar se contrapor aí, principalmente a candidatura do Lula, já que a candidatura do Bolsonaro é uma espécie de regra 3, é aquela candidatura que toda essa direita apoiou em 2018, incluindo o Sérgio Moro, e que eles estariam dispostos a apoiar, caso necessário,
né, para impedir, mais uma vez, a vitória do Lula em 2022, seja inclusive da maneira que for, né, não só num processo eleitoral que praticamente está se mostrando inviável, um processo que tenha um menor resquício de democracia, que que o próprio Bolsonaro, o candidato mais bem cotado da direita, ganhe do Lula, né? Mas aí as armações são muitas aí as discussões, os ataques que se preparam no próximo período. Certamente nós já temos pela frente uma guerra que tende a se intensificar ainda no próximo período, uma vez óbvio, a direita não deu o golpe de Estado para depois promover com a esquerda, né? A direita deu o golpe de Estado a impor os seus planos, a sua política de interesse do imperialismo ao longo de todo um período de preferência para sempre, segundo eles, né? E uma das provas disso é a presença de mais de 7 mil militares em postos de comando, de chefia, né, nos órgãos públicos, que nem de longe tem a ver com nenhum tipo de transitoriedade, né, mas se trata de uma política de estabelecer aí as rédeas, o controle sobre a situação. Bom, saudar aqui mais gente que chegando por aqui, a companheira Natália, sempre presente aqui conosco. A verdade está nua. O Marcel Moraes também chegando por aqui, dizendo que é o seguinte: só falta o Sérgio Moro aparecer nas manifestações dia 24. Vocês sabem que tem gente da direita e da esquerda, da Frente Ampla, que no ano passado, né, levantaram a possibilidade do Sérgio Moro estar presente naquelas manifestações que teve a Frente Ampla, onde eram Fernando Henrique Cardoso, onde foi convidado Temer, né? E lá estiveram juntos lá elementos da direita, e por que não? O Sérgio Moro estava bem aí nessa frente, né? Essa frente que junta aí os golpistas que agora, né, querem se apresentar aí como adversários políticos do Bolsonaro, né? Sendo que são os pais e os defensores, né, de toda a política do Bolsonaro contra o povo. Bom, seguindo aqui com a nossa pauta, saudando aí o companheiro Alisson. Já falei aqui do superchat que ele nos mandou, muito obrigado. E na pauta agora, vamos falar, nós destacamos ontem, queria reforçar aqui com vocês o convite para participarem aí no próximo final de semana, né, das mais de 60 plenárias que vão acontecer pelo país afora, em todas as regiões do país, do Bloco Vermelho, né? Destacando para você o seguinte: a plenária do Bloco Vermelho é justamente a plenária dos setores mais combativos da mobilização fora Bolsonaro, abertas a todos os interessados, né, no sentido de agrupar os setores que querem levar para as ruas as reivindicações dos trabalhadores, a luta contra as privatizações, a luta contra esse salário mínimo de fome, que nós vamos falar daqui a pouquinho, contra o desemprego, né, a luta por vacina para todos, né, a luta pelo auxílio emergencial de verdade, que teria que ser de pelo menos um salário mínimo, né, e todas as demais reivindicações dos trabalhadores do campo, né, como é o caso da defesa da reforma agrária com a expropriação do latifúndio, a luta dos servidores públicos, que nesse momento precisam se enfrentar e derrotar aí a PEC 32, que quer acabar com a estabilidade do funcionalismo, dentre outras medidas, né? A luta dos movimentos de moradia contra a política de despejos durante a pandemia, e por aí vai. A luta dos professores e dos estudantes contra a destruição do ensino público e contra a criminosa volta às aulas. Quer dizer, todas essas lutas precisam confluir nas ruas, né, em torno dos eixos, né, que é a defesa do fora Bolsonaro, mas daqueles setores que querem mesmo derrubar o Bolsonaro, né? Não se trata, obviamente, para nós, para o Bloco Vermelho, para aqueles setores que vão se reunir no próximo final de semana, de uma luta que cabe todo mundo. Hoje, só para vocês terem uma ideia, aqui em São Paulo, numa reunião discutindo a organização do próximo dia 24,
ofereceu legenda para o Bolsonaro, que o Bolsonaro estava pensando em se filiar, agora recentemente, esse partido aí esse partido da extrema-direita, né? Opa, voltei. Pode me jogar. Ok. Tá. Deu uma falhazinha aqui na nossa internet, e a produção eficiente colocou a imagem, vocês viram aí do card, da plenária do Bloco Vermelho no Rio de Janeiro, que acontece no domingo, na quadra, à tarde, no domingo, na quadra da Unidos de Jacarezinho. Nós vamos estar lá participando com os companheiros do Rio de Janeiro, e para essa plenária do Bloco Vermelho, você que está nos acompanhando aí está convidado. Né? Você que é do PT, do PCdoB, do PSOL, ativista dos sindicatos, da CUT, você que quer defender uma política combativa, independente para esse movimento, que não quer o patriota, que não quer a direita, né, tentando engabelar a luta dos trabalhadores, da juventude, né, tentando se apoderar dessa luta que foi construída aí, pela esquerda, pelas organizações dos trabalhadores, e agora aparece aí um bando de abutres, né, querendo não só tirar proveito, né, não se trata apenas de procurar se promover às custas da mobilização, que tem muita gente procurando fazer isso daí, mas mais grave do que isso, né, o objetivo claro desses setores é criar uma presença no interior do movimento que derrote a mobilização. Né? Não é uma novidade, não vai ser esse tipo de operação, não é a primeira vez que eles organizam, e infelizmente ela já foi vitoriosa em outros momentos. Né? Nós tivemos, em vários momentos de crise da história do país, né? Como no final da ditadura militar, quando o povo, né, liderado pela esquerda, se levantou na campanha por eleições diretas, veio a direita, usurpou o movimento, tomou conta e usou o movimento para apoiar uma alternativa, uma saída, que não era a saída dos trabalhadores, né, que foi a eleição da dupla de candidatos direitistas, Tancredo Sarney, uma espécie de chapa Bolsonaro-Sérgio Moro, né, que a gente estava falando agora há pouco, né, acabou sendo eleito, né, sob o disfarce de terem apoiadores da campanha das diretas, que eles ajudaram a derrotar no Congresso Nacional. Né? A mesma coisa se repetiu em 92, 93, quando a queda do governo Collor, quando o povo queria novas eleições para eleger o Lula presidente, já naquele momento, muito claramente, né? E a direita se articulou, e com o apoio de setores da esquerda, é bom lembrar, em todos esses momentos, sempre teve apoio de setores da esquerda, deram lugar a um governo Itamar Franco, né, da qual, por exemplo, participou do Ministério a Irundina, né, que saiu do PT para entrar no governo do Itamar Franco, e esse governo acabou montando a operação fraudulenta aí que elegeu, né, no ano de 94, Fernando Henrique Cardoso, como presidente da República, e aí o sofrimento que veio depois todo mundo sabe. E, de novo, em 2013, né, o povo nas ruas, contra a agressão dos governos da direita, porque foi a polícia do Alckmin, por exemplo, que disparou contra os manifestantes, era a polícia do Sérgio Cabral, mas com apoio, né, da Globo, sempre aí a Rede Globo, que agora está defendendo de novo a presença do PSDB nas manifestações, se infiltraram nas manifestações e transformaram os protestos populares em protestos contra o governo Dilma, né, contra a esquerda, e base para o movimento golpista que a gente vai ter em 2016. Então, por isso, o chamado nosso é domingo, todos aí nas plenárias do Bloco Vermelho. Em São Paulo, acontece a partir das 16 horas, na quadra dos bancários, dos sindicatos bancários, lá na Tabatinguera, né, na POSP. Mas tem plenárias já no sábado,
Em São Paulo, a plenária é no domingo, dia 18, mas vão acontecer plenárias no interior, em Araraquara, Campinas, Santo André, Mauá, e por aí vai, em vários outros lugares, né? Marília, no Rio de Janeiro tem plenária, vocês estão vendo aí, em Niterói. Nós vamos estar também no sábado, né? Já que nós vamos fazer uma tour pelo Rio. Então, no sábado, nós vamos estar na plenária, companheiros, em Volta Redonda, né? A cidade operária, a cidade do aço. Nós vamos estar lá realizando a plenária com os companheiros do PCO, da Luta Metalúrgica, os companheiros do PT também convidados, da CUT, né, dos sindicatos, para organizar uma mobilização classista, combativa, no dia 22. Tem uma boa notícia para vocês. A Andréia chegou. A Andréia já está entre nós, né? E boa noite, Andréia, em primeiro lugar. Boa noite, Toninho. Boa noite a todos e todas. Boa noite, resumo do dia. Eu tô aqui ouvindo você falar, eu tô lembrando, Toninho, como você é injusto, não é? Poxa vida, olha que candidatura mais nas diretas, né? Olha, você tinha ali Tancredo, vice de Tancredo, alguém que saiu da arena, poxa, vai para o PMDB, não é? Sarneyzão, quer dizer, tudo agindo de acordo com os militares, não é? A gente ouve isso e fala, olha, como faz falta ter feito uma justiça de transição, né? Aí, o imbróglio que a gente tem hoje, né? Mas estamos aí, estamos juntos. Exatamente. E tem muita gente que quer que a gente tome o mesmo remédio, né? E se o remédio é amargo, a cura, né? Mas esse remédio aí ele foi amargo e quase matou o povo brasileiro. Levou o país, por exemplo, o governo Sarney, uma inflação de 72% ao mês, né? Não é o ano, que já é totalmente absurdo, 72% ao mês, desemprego, fome como nunca, e tem gente dizendo que aquilo foi uma maravilha, que a melhor coisa que aconteceu no Brasil foi a campanha das diretas, falta de conhecimento, né, ou defesa de interesse. Bom, antes de passar para a Andréia, que ela chegou por aqui, e eu falei que a boa notícia do programa é a presença dela, porque depois só tem notícia ruim. No dia, infelizmente, a gente começou falando do aumento do recorde de assassinatos pela polícia, e daqui a pouquinho eu vou passar para a Andréia para falar dos números da Covid. Mas antes eu queria pedir a contribuição de vocês para a campanha que os comitês de luta estão promovendo para sustentar a mobilização para o dia 24, né, para confeccionar faixas, cartazes, panfletos, coletes, chapéus, um monte de coisa que está sendo feito para pintar as ruas em todos os lugares, em todos os atos do Bloco Vermelho, para tingir de vermelho mesmo as ruas, né? Você pode ir com a sua roupa vermelha, mas também vai ter material, vai ter faixa, vai ter colete, vai ter muita coisa, bandeira, e para isso o pessoal está fazendo aí uma campanha financeira com uma ação entre amigos. Você manda para a gente. Nesse final de semana ainda vamos mandar o bilhete para várias pessoas que compraram aí ao longo da semana, né? Então, se você ainda não adquiriu aí, você pode adquirir quantos números você quiser, quantos talões. Cada talão dá direito a concorrer com 5 números nos prêmios aí pela Loteria Federal. Então, você manda aí 30, 60, 300, 3 mil, fica à vontade, 30 mil, não tenha dó, né, de dar a sua contribuição, porque a causa é justa, para a campanha de luta dos comitês de luta por Fora Bolsonaro. Tem aí o Pix, né, na postagem que você está vendo, e tem também aí os números do telefone para você mandar a sua mensagem, tirar dúvida, etc, etc. Bom, então finalmente vou passar a bola para a Andréia, e ela começa falando da Covid, dos dados da Covid. Eu sinto te introduzir no programa assim com notícia ruim, mas que eu posso fazer? Também não tem notícia boa para deixar para você. Não é quando? No dia que a gente tiver a notícia boa, a gente tem que fazer ao vivo, não é não, Toninho? E sair comemorando, né? Vamos lá na sede e falar, tem notícia boa. Aí vale, porque tá osso. Pois é, né? A nossa notícia não é tão boa, realmente, na verdade, se a gente levar em consideração, não é, que nós estamos, né, o Brasil hoje, né, registrou 1.548 mortes por Covid-19, num total, né, de 538.942 mortos. A grande questão, Toninho, é que nós estamos ali em torno, né, dos 20% do mundo. Né? Então, enquanto o mundo teve um número de mortes, depois eu vou ver se eu acho aqui esse número
total, mas o Brasil chegou a 20% que eu vi hoje. Então, o Brasil, de acordo com a agência Reuters, chegou ali, né, ao número de 538.942 óbitos, algo que não é nem um pouco, não é, engraçado, nem um pouco interessante a gente pensar que essas mortes poderiam ter sido, né, efetivamente, ser bem menor, né, bem menor. E não estaríamos no caos que nós estamos hoje, caos sanitário, né. Contabilizou-se também, aí que é o outro problema, né, Toninho? Porque além de você ter um número, a média, né? Porque no ano passado nós falávamos dessa média de 1.500, depois falamos uma média de 2.000, nós estamos falando de uma média que já vem de um processo de vacinação e que volta para 1.500. Isso é um problema. Mas o que é assustador ainda é o número de novos casos, são 52.789 casos, com um total de infecção de 19.262.518 pessoas. O Brasil, portanto, é o segundo país em número de óbitos pela doença, atrás somente dos Estados Unidos. Claro que a gente não está levando em consideração os números absurdos que também não estão sendo divulgados, até porque, né, por toda uma contingência do neoliberalismo e por conta, né, da falta de uma política efetiva para combater, não é? A gente não fala da África, né, Toninho? A África está fora desse processo, senão, com certeza, né, esse número, e aí a nossa realidade, né, seria outra, mas eu acho que a gente também não sairia desse primeiro e segundo lugar, não, tá? A gente está bem acima. Os dados foram publicados pela Fiocruz, né, e, enfim, Toninho, eu acho que o mais, né, menos ruim nessa história é que caiu um pouco a incidência de porcentagem de utilização das UTIs, né? Então caiu um pouco, mas mesmo assim, esse número retrata a vergonhosa participação, né, do Ministério da Saúde nesse processo, uma tentativa absurda, né, de deixar a doença rolar, né, Toninho? Até porque, lembra lá atrás, quando a assessora do Paulo Guedes falou, é bom que morra, né, porque aí diminui, né, diminui o número de pessoas. Agora, o caos vem aí, né, Toninho? Porque quando a gente vai pensar no número de famílias que perderam, né, arrimos de família, né, a composição familiar brasileira, ao contrário do que os bolsonaristas pensam, não é, ela é composta, e a grande maioria, quem bancam as casas são idosos morreram, não é, e, então é caótico, né, é uma situação caótica. Toninho, você travou? Eu acho que o Toninho deu uma travada. Enquanto ele não volta, eu vou terminar aqui de ver uma coisa que eu achei um número interessante para a gente também comentar, que é o número de São Paulo, né? O estado que tem mais, né, números em termos absolutos é o estado de São Paulo, que chegou a 3.908.279 casos e 133.901 mortes. Estado esse que está pretendendo voltar com as aulas presenciais, né, agora para o segundo semestre, né, Toninho? É isso aí. Mostrando aí que, infelizmente, não é só o Bolsonaro, né, que tem uma política de deixar morrer, né? Como a Andréa destacou, a média segue muito alta, e a gente já viu esse período de estabilidade numa média mais baixa, né? Nós tivemos isso aí no final do ano passado, né? Mas, infelizmente, diante da falta de medidas, a situação voltou a sair do controle, e a gente se mantém aí sobre o risco, porque você tem as novas variantes e toda essa situação que foi destacada aí pela Andréa. Bom, destaque agora na pauta, a CUT convocando os atos do próximo dia 24. O presidente da CUT, companheiro Sérgio Nobre, destacando aí, fazendo um chamado à militância, aos sindicatos, né, às federações, confederações cutistas, a participarem no próximo dia 24 de julho pelo Fora Bolsonaro. E ele falou também da necessidade de defender as bandeiras da classe trabalhadora, né? E a CUT destacou aí a mensagem do Sérgio Nobre, dizendo que ele falou, só com o povo nas ruas Bolsonaro vai cair. Tá certo, Sérgio Nobre, né? E é necessário, importante ter clareza, né, que não vai ser com discurso na CPI, com enrolação na CPI, não vai ser com ações nas justiças,
né, vai ser com o povo. E o povo, né, precisa ser conduzido para as ruas, ser chamado para as ruas justamente pelas organizações que defendem, que representam os interesses do povo, como é o caso da CUT, como é o caso dos partidos de esquerda, dos sindicatos, né, e não pelos charlatões, né, daqueles que querem desviar o rumo, né, desviar para a direita, né, desviar para o caminho da derrota essas mobilizações. Então, o chamado da CUT é muito importante, né, é necessário aí se agrupar em torno aí das bandeiras, das reivindicações da CUT, e eu destaco aí o chamado que o Sérgio Nobre e a CUT fazem para que as entidades cultistas, a militância, os trabalhadores compareçam para defender as suas reivindicações, né? Tem que ir para as ruas para enfrentar a política da direita que quer continuar privatizando, rebaixando os salários, deixando o povo morrer sem vacina, sem auxílio emergencial, etc. e etc. Bom, por falar em direita, Andréia, o seu governador testou positivo para a Covid pela segunda vez. E será que ele está no mesmo apuro de quem precisa se tratar no SUS ou no IANSP, que é o Instituto de Assistência Médica dos Servidores Públicos do Estado de São Paulo? Se ele dependesse disso, ele nem saberia que estava com Covid, né? Ô, Toninho, não manda ele para mim, não. Vai, vamos dividir essa parada. Vai, ele é nosso. Para mim, só não. Por favor, eu não mereço tanto. Pois é, Dória testa positivo para a Covid pela segunda vez. De acordo, né? Ele foi diagnosticado no ano passado, né? Ele disse que, apesar da infecção, ele está bem. Ele fala, inclusive, né, que o fato de ele ter tomado as 2 doses da Coronavac foi o que manteve ele com a saúde instável, né? De qualquer maneira, ele afirmou nessa terça-feira, na quinta-feira, né, hoje, que testou positivo pela segunda vez. Ele afirmou que, por conta, até isso mesmo, né? Então, infelizmente, né, foi positivo, mas que por conta, né, da vacinação, da Coronavac, ele sentiu um sintoma mais leve da infecção. Pois é, né, Toninho? Agora, é aquela coisa, né? A classe trabalhadora não teve essa oportunidade ainda, né, Toninho? Se a gente pega a massa trabalhadora em São Paulo, ela não teve a oportunidade de tomar a vacina e continua, né, com uma situação que com certeza não vai ter a mesma oportunidade, né, de ir pro... Ele vai para o hospital do servidor público, Toninho? Não é? Ele não vai. Então, O é isso. resultado dele foi do Albert Einstein, estava lá o Pois exame, é, né? bem. Tá aí, ó. Servidor Exatamente. público não vai. Só o teste no Albert Einstein deve ser o nosso salário. Né? Só para Oh, entrar no Albert Einstein tem que fazer o teste. dói, Exatamente. dói. Imagina, só esse teste. Imagina, Toninho. Vou até procurar para saber aqui o preço. Tá ok. Bom, vamos em frente. Destacando agora na nossa pauta mais uma política em torno da qual a direita se une, né? Porque a direita que encena fazer oposição ao Bolsonaro, nessa hora a gente não vê a direita funcionar. Deputados e senadores aprovaram hoje as diretrizes do orçamento de 2022. Eu queria chamar a atenção que a imprensa fez questão de destacar aí no noticiário um aspecto muito particular e secundário da aprovação da LDO. Nós vamos falar disso, que é a questão que os deputados e senadores aumentaram as verbas para a campanha eleitoral. Mas um dos aspectos mais importantes para dezenas e dezenas de milhões de brasileiros, esse aí a imprensa divulgou pouco, não botou nas manchetes, que é o fato de que o governo Bolsonaro, com o apoio da direita, com o apoio do PSDB, que finge que é oposição ao Bolsonaro, do MDB, do PSD, do DEM, de todos os partidos, aprovaram aí um aumento de R$ 47 no salário mínimo, isso a partir de 2022, não é para agora. Né? Então, quem ganha R$ 1.100 do salário mínimo não pode sair gastando, né? Como se desse para sair gastando aí R$ 47. Né? A produção separou essa imagem para mostrar que isso aí é um preço de promoção, né, num restaurante de classe média baixa aqui em São Paulo, R$ 47, tá aí. Ó.
era promoção só para esse dia aí, promoção especial do Dia Mundial do Consumidor. Aí tinha um almoço de R$ 47 num restaurante aqui de São Paulo, né? Obviamente é uma miséria, isso representa aí pouco mais do que R$ 1,50 por dia, né? E obviamente que só gente inimiga do povo, que não tem nenhum apreço. Bolsonaro hoje aí se dedicou a tirar fotos, mandando aquelas seus joinhas, né? Enquanto é o jogo casado, né? O Bolsonaro perfila aí nas redes sociais procurando falar do seu estado de saúde. Enquanto isso, os seus amigos no Congresso Nacional, muitos desses que fingem-se que querem aí mandar gente se infiltrar nas manifestações da esquerda, aprovaram lá o salário mínimo, o reajuste de R$ 47. Isso aí é coisa de 4% de inflação, né? Nós estamos vendo, inclusive, que não recupera nada, absolutamente nada, né? Só vários produtos alimentícios já tiveram altas nesse ano, né, superiores aí a 20%, 30%. Né? Essa merreca, R$ 47 não compra meio botijão de gás. Se vendesse, né, meio botijão de gás, né, não daria para comprar com R$ 47 reais. Quer dizer, é uma política criminosa, né? A diretrizes orçamentárias, uma denúncia feita pela uma preocupação, né, da imprensa capitalista é que ela abriu a possibilidade de que haja um reajuste dos servidores. É bom lembrar que os servidores públicos estão com salário congelado há vários anos, nós que o digamos, né? Mas os servidores federais, que podem ser alcançados por uma medida do governo federal, também estão nessa situação, a imensa maioria, né? Porque, diferentemente do Bolsonaro e dos generais que aumentaram generosamente os seus próprios salários, né, a maioria do funcionalismo público segue com o salário congelado em todo o país. Bom, e aí, entrando rapidamente naquilo que a imprensa capitalista procurou dar destaque, né, a imprensa destacou que se estabeleceu uma previsão orçamentária de 5,7 bilhões de fundos para as campanhas eleitorais. Bom, duas coisas. Primeiro, obviamente, que a direita está aumentando em benefício próprio, né? Eles estão prevendo aí... Tem uma situação seguinte, né? Quanto pior é o produto, mais tem que se gastar em propaganda para vendê-lo, né, André? Então, diante do desgaste dos políticos, inclusive, né, daqueles do governo Bolsonaro, eles vão precisar gastar muito mais dinheiro para convencer o eleitor a sair de casa. Eles estão aprovando uma reformulação eleitoral totalmente antidemocrática, né, que vai dividir o país aí em currais, né, que agora que eles chamam de distritos, né, o nome é bonito, mas na realidade são verdadeiros currais eleitorais, né, onde serão eleitos, se aprovada essa legislação, simplesmente os mais votados, ou seja, aqueles que têm o maior poder econômico para realizar a campanha, e por isso também precisa dar mais dinheiro e dinheiro público, né? É bom clarificar, porque muita gente pensa que esse dinheiro vai igualmente para todos os partidos, né? Por exemplo, dias atrás, diante da crise no Ato da Paulista, que o PSDB tentou tomar conta aí e se infiltrar, o Reinaldo Azevedo acusou o PCO de ser financiado pelo fundo partidário, né? E coisa que totalmente inverídica, porque primeiro que o PCO nem recebe fundo partidário, né? O PCO recebe todos os anos R$ 0 de fundo partidário, né? Porque a legislação eleitoral vetou, não só para o PCO, mas tem no Brasil nesse momento tem pelo menos 10 partidos registrados legalmente, né, que não recebem absolutamente nada. E o fundo eleitoral, né, nos anos de eleições, é um valor totalmente irrisório, que não daria para fazer a campanha de um único candidato, eu já não digo a deputado, um único candidato a vereador de uma cidade média, né, de um partido da burguesia. Por exemplo, nas eleições do ano passado, a cota do PCO e dos pequenos partidos foi alguma coisa como próximo de R$ 1 milhão. R$ 1 milhão dividido aí por todo o país, né? Se a gente pegar um país do tamanho do Brasil, né, não dá para absolutamente nada. Não elege um vereador, é capaz de não eleger um vereador em cidades aí médias, aí, já não, em São Paulo,
ninguém nem pensa em eleger um vereador gastando, né, nos grandes partidos coisa parecida. A estimativa é que para eleger um vereador ou um deputado nessas grandes cidades é coisa de 5 milhões para cima. Quer dizer, então é totalmente ridículo, né? Essas verbas estão concentradas em poucos partidos e eles estão aumentando os recursos porque eles vão precisar gastar mais para tentar tapear a população. Mas queria destacar que nós consideramos muito mais criminoso do que isso, né, é justamente o reajuste de R$ 47, ou seja, de R$ 1 e, vamos lá, arredondar, 1,60 por dia para o trabalhador, que não dá para comprar, não dá para comprar 2 pães franceses na maioria das padarias, por exemplo, aqui de São Paulo, esse reajuste do salário mínimo previsto para o ano que vem, né? Numa situação... E do jeito que a coisa vai, não vai dar para comprar 1 quilo de carne no ano que vem, R$ 47, né? Do jeito que a coisa está caminhando, né? É realmente um reajuste totalmente irrisório do salário, né, André? Bom, Toninho, um vou... descaso, né? É um Vai lá. descaso, né? É um descaso. Isso é um descaso. E se a gente pega a situação brasileira no Brasil com o aumento do combustível, que vai incidir no preço do alimento, com o aumento do gás de cozinha, né, que incide sobremaneira, né, no cotidiano do brasileiro hoje, a situação é caótica, a falta quanto mais a gente dizer, né, a necessidade de um aumento salarial. Agora, com essa relação do fundo partidário e eleitoral, né, na verdade, eles estão procurando, não só isso, né, são vários mecanismos, né, Toninho? O semipresidencialismo também é outra jogada deles ali para, né, opa, então vamos lá, né, já que o Lula volta, a gente tira também todo esse poder, né? É o que eles estão tentando, na verdade, é esse neoliberalismo ali tentando, acho que efetivar esse golpe ou prolongar o golpe. Na verdade é esse, né, Toninho? Acho que eles querem prolongar o golpe da maneira... E aí eles vão prolongar dessa forma, né? Tentar agindo nas eleições, modificando, seja o fundo eleitoral, modificando o próprio sistema político, né? Querendo mudar para o semipresidencialismo. Essa é a nossa elite, né, Toninho? Essa burguesia, na verdade. Ok. Vamos em frente, André. Posso? Terminou agora há pouco, terminou agora na tarde de hoje, a greve da CPTM. Você tem notícias sobre isso aí para a gente aí, André? Tenho sim, Toninho. E até interessante a gente falar, porque quando tem esse tipo de paralisação, né, normalmente você pega o jornal de manhã, e aí se você pega aqueles jornais que passam logo cedo, né, ou de madrugada, enfim, há sempre uma tentativa de colocar o trabalhador contra a classe trabalhadora, né, sempre. Então eles chegam lá e falam, mas a senhora, né, que acordou tão cedo e vem pegar esse ônibus, esse metrô, o trem, não está aqui funcionando. Na verdade foi na CPTM. É muito comum isso, né, Toninho? Infelizmente eles colocam a população contra a classe trabalhadora, né? Mas sim, hoje de manhã teve uma paralisação, né? Foi logo pela madrugada, foi logo de manhã. Inclusive, né? Chegou até a ter um pequeno conflito ali, a polícia usando bombas para dispersar a multidão. Aquela maneira, né, bem delicada de tratar a classe trabalhadora. Tem fotos, inclusive, mostrando, né, a quantidade de carros da polícia. O policiamento foi reforçado, sobretudo nas estações, no redor da estação do Grajaú, justamente, né, durante a manhã, né, no começo, né, e claro, né, até porque, Toninho, é difícil, né, as pessoas compreenderem, né? Não, por que vai fazer uma greve de transporte logo pela manhã? Porque senão não tem sentido você fazer greve, né? Não. Eu tenho que explicar meio que o óbvio, né? E aí é óbvio, né, também que a imprensa vai usar esse artifício para justificar que é ilegal, enfim. E usar a força policial, né? Então a força policial chegou cedo, teve esse começo de conflito. Agora, Toninho, o que é importante a gente levar em consideração é a quantidade, né? Vamos lá. O que você tem como lucro nessa história, né? Imagina só que a CPTM ela teve em maio em torno de 22 milhões de pessoas que circularam ali. Foram as 4 linhas, né? Francisco Morato e Grajaú, as 4 linhas afetadas, receberam em maio cerca de 22 milhões de passageiros, segundo o levantamento da CPTM, né? Então, imagina o lucro disso, né, Toninho? Imagina o lucro. Então, acho que esses trabalhadores têm todo o direito de manifestar, de reivindicar o aumento salarial, de reivindicar, creio eu, Toninho, que eles não estão em nenhuma lista de essenciais, né? Cadê os essenciais? Será que eles já foram vacinados? Todos
trabalhadores, né, do transporte de São Paulo. Não é isso. É uma greve, acabou, né? Acabou agora no final da tarde, mas era uma manifestação que tinha, né, o que mais precisava ali era a motivação principal era realmente um aumento salarial, né, Toninho? Enfim. Mas o que importa agora é a gente ver que o que se coloca também é a pandemia, né, Toninho? Trabalho delicado, durante uma pandemia, diminuíram o transporte, aumentou a circulação não aumentou, mas ela manteve a mesma, né? E eles falaram que entraram na justiça para garantir, inclusive, máscara e álcool gel. Aí, Toninho, entendeu? Não tem nem o que dizer mais. Se você tem que ir na justiça para conseguir álcool gel e máscara, é isso, né? Ok, Andréia, seguindo em frente aqui, vou entrar aqui na nossa pequena pauta internacional. Bom, em primeiro lugar, eu queria destacar que a Organização Mundial de Saúde confirmou aí a alarmante propagação da Covid-19 na África. O continente africano está sendo aí duramente atingido pela pandemia, e hoje foi emitido um comunicado especial pela Organização Mundial de Saúde, que foi divulgado em Nairobi. O texto ele apresenta estatísticas do Centro de Prevenção e Controle de Doenças, segundo os quais, nas últimas 24 horas, nos países ao sul do Saara, 1.360 pacientes morreram por causas associadas à doença, e houve 42 mil casos registrados. A África já há muito tempo vem sendo denunciada aí por especialistas e estudiosos que estão acompanhando os dados da Covid, que, infelizmente, os dados que são apresentados não correspondem, estão muito longe da realidade. Se isso é verdade, se a subnotificação ela se mostrou uma realidade em vários países, inclusive em países imperialistas, por exemplo, a Itália, né, depois de vários meses, retificou os dados do número de mortos, a mesma coisa na Espanha e em outros países. Bom, no Brasil nem se fala, a subnotificação é tremenda, mas no caso da África, porque em vários países sequer existe um registro unificado das mortes. Né? Tem muita gente que morre e é enterrada aí na sua vila, na sua região, no seu povoado, né? Sem que haja um registro nacional da situação. Que aponta aí um crescimento expressivo na região africana, mostram, obviamente, o avanço da Covid na região, mas só são a expressão apenas parcial desse avanço, né, já que os registros aí são muito parciais, né, e a situação está se tornando cada vez mais grave, também pelo avanço da doença e de surgimento de novas variantes no continente africano, e da mesma maneira que acontecem em outras regiões. Bom, eu vou passar a bola para a Andréia, aí para ela poder comentar até com um pouco mais de tempo, não só a manifestação da China sobre o que aconteceu aí desde domingo, né? Mas falar um pouquinho aí, porque foi um fato muito importante da semana, e a Andréia hoje que está aqui conosco, que foi aí as manifestações de mercenários em Cuba, pedindo aí, apoiando o governo norte-americano. Será que o pessoal está querendo, esses mercenários querem que Cuba fique, por exemplo, igual ao Haiti? Né? Porque a comparação de Cuba, um país pobre, né, de maioria negra, né, Toninho? É igual ao Brasil. Vai lá, vou com você, André. Brasil, por que não, não é? O negócio tá ficando assim. Toninho, eu acho que na semana passada, eu lembro de ter... Eu acredito que eu comentei aquela foto da visita do diretor da CIA, que ele, né, veio aqui, visitou, tirou uma foto oficial, na foto ele apareceu no centro, Forças Armadas, o Bolsonaro do outro lado, coincidentemente, já né, foi na semana que ocorreu o fato no Haiti, né, aí depois Cuba. Toninho,
tudo ligado, né? Tá tudo ligado. Querem descaradamente, eles não perdem oportunidade. É horrível. Eu, essa semana, peguei, andando pelo Facebook, aí eu encontrei ali várias vezes, né? O El País. O El País, então, você pega o El País, eles estão desesperados, Toninho. Eles nem escondem. Eles nem escondem a cara de pau que eles têm, sabe? E aí eu entro lá e falo, gente, vamos pedir um embargo, né? Pelo amor de Deus. Vamos pedir o fim do embargo, né? E eles disseram, né? Então é isso. Então, o que a gente tem sim, se alguém duvidava também, né, Toninho, de que o governo Biden seria paz e amor, né? Ai, vai restabelecer uma política, uma geopolítica. Aham, tá bom. Né? A geopolítica deles é um destino manifesto, né? É uma geopolítica lá do século XIX, né, pautada pelo doutrina Monroe, e eles continuam da mesma forma. E ele não ia fazer outra maneira, não ia agir de outra maneira senão essa. Até porque a expectativa é qual, né? Ele entende que é uma forma de também restringir as ações, né, e o poder geopolítico, tanto da China quanto da Rússia, né, Toninho? O papel ali da Eurásia tem incomodado muito os Estados Unidos, então ele quer voltar a ser aqui um satélite da América do Sul, da América Latina, e transformar a gente, né, no Brasil, né? Eles vão transformar Cuba no Brasil, vai transformar o Brasil numa Colômbia, é isso. Mas o que a gente tem é o seguinte: na verdade, China denunciou o plano dos Estados Unidos de criar uma ingovernabilidade em Cuba. É óbvio, não só a China como a Rússia também, mas a China denunciou hoje que os Estados Unidos estão por trás, né, desse tumulto, né, na ilha. O Andrew Velasquez, que é o encarregado, né, da Embaixada de Havana, disse, né, numa reunião que os apoiadores, né, que esses incidentes foram apoiados por uma operação de comunicação em grande escala, que foi coordenada por grupos de contra-revolucionários, e normalmente, né, Tony, esses grupos de contra-revolucionários, eles têm um processo de migração, né, uma grande comunidade de imigrantes aonde, né? Nos Estados Unidos. Então, Toninho, tá tudo lá, né? De qualquer maneira, ele já, né, a China também avisou, né, que é um procedimento que não é novo, porque são ações previstas, né, nessa guerra não convencional desenvolvida pelos Estados Unidos. O diplomata também falou que o objetivo é subverter a ordem constitucional, provocar uma explosão social e materializar a tão esperada derrubada da Revolução Cubana, né? O que me deixa, de certa forma, revoltada, Toninho, é que você não vê uma imprensa tradicional, uma imprensa golpista que seja falar o mínimo, né? Que é acabar com o embargo. Não, eles falam da ditadura, né? Falam, é uma ditadura, mas não falam da ditadura da Arábia Saudita, não é? Essa não existe. Não fala da ditadura de Honduras, mas falam, né, da ditadura daqui, falam de Cuba como uma ditadura. Olha, Toninho, eu vejo que, acho que ficou muito claro que, por esse pronunciamento, né, que a China e também a Rússia estão de olho, eles vão, né, de certa forma, acho que agir de acordo com o próprio Ministério das Relações Exteriores da China, né, falou que nações como Venezuela, Argentina, Rússia, México, né, tem que ter a sua, né, autonomia. Então, Toninho, vamos ver o que vai acontecer. Eu acho que a gente tem que ficar em cima mesmo, né, mesmo, porque tá tudo ligado, tá tudo muito ligado. Ontem, com essa história do Bolsonaro, né, ter ido pro hospital, né, ele tá com cagaço, né? Tá morrendo de medo, na verdade, o que ele tem é medo, né? Mas eu até pensei na hora, assim, vai saber, não é? Se a CIA não veio aqui, já que resolveu ali, né? Com veneninho, adiantar o processo, não? Tudo é possível, né? Tudo é possível. Ou então não deu óleo de rícino porque o problema ali não é solto, né? Mas deve ter dado alguma coisa que, né, efetivamente contribuiu para piorar a situação, não só dele, como a do Brasil, né, Toninho? Mas é isso. André, já que você levantou o assunto, eu já vi uma piadinha assim na internet, que o povo brasileiro é muito religioso, né? E muita gente de bom coração rezou muito a Deus pedindo para que o Bolsonaro parasse de fazer merda, né? Pois tá vendo? E aí Deus entendeu errado o recado e travou aí o diagnóstico. Tá aí, a produção até separou aí
o diagnóstico publicado pelo Falcão, né? O diagnóstico publicado pelo Falcão que fala aí. O problema é no retentor da junção da tripla gueira com o local do terminal do tubo digestivo, no limiar da prega rainha. Né? Tá aí o diagnóstico feito pelo Dr. Falcão, né? Que que o governo procura usando. Bom, eu vou deixar para você, André, essa última internacional aí, para você, já eu passo para você, você tem a oportunidade de acessar aí para comentar. Eu queria, antes da gente de passar para a Andréia, ela apresentar a última internacional e terminar o programa, eu queria agradecer aqui vários superchats que a gente recebeu aqui. O MFBM 1959, dizendo que adoro a participação da Andréia. Ela brilhanta ainda mais o resumo do dia. Forte abraço, companheiros. Está aí, eu também, obrigado. Todos nós aqui gostamos muito da presença da Andréia. A Natália Araújo, da Vozes da Zona Leste, também mandou seu superchat, dizendo, Andréia, acho que te vi no 3 de junho, virtual, Hugo, você... eu não entendi a palavra... mandou um beijo para você também, para a Andréia. O Jesus era um humano, presente aqui também conosco, contribuindo, e desta vez eu consigo, obrigado aí pelo superchat, a vocês, a todos demais aí participando aí, contribuindo com o nosso canal. Eu vou dar uma nacional antes de passar para a Andréia da última internacional e encerrar, que foi uma de última hora que a gente colocou na pauta aqui, porque eu achei muito interessante, que é o seguinte: a Uni divulgou um comunicado, a Uni, não sei se a maioria do povo brasileiro não deve saber, os estudantes menos ainda, né, com certeza não sabe, mas a Uni está realizando um congresso, né, começou ontem, eu acho que vai até domingo, é quase um congresso clandestino, e é de se estranhar, porque no momento em que você tem atos na Avenida Paulista com 200 mil pessoas, né, a organização do setor mais combativo do país, mais jovem, mais dinâmico, né, que são os estudantes, a juventude, realize um congresso virtual, né, o que mostra que a direção não está em sintonia com a realidade, né, porque no momento seria uma oportunidade, um congresso dos estudantes nesse momento deveria ser uma oportunidade para reunir estudantes e mobilizar pelo fora Bolsonaro, né, fazer aí aquilo que a juventude que tão massacrada pelo governo, que está sofrendo na mão da direita, que está morrendo na mão da polícia, né, pudessem ter nesse congresso ter voz. No entanto, a Uni está realizando um congresso virtual, né, que vai aí ratificar aí os acordos entre as forças que dirigem a Uni, mas que os estudantes não sabem nem que o congresso existe. Bom, e a Uni publicou uma nota dizendo é preciso, defendendo a frente ampla, né, e dizendo que é preciso confiar na força e não ter medo da amplitude. Mas é estranho que alguém que faça um congresso virtual tão restrito diga que é preciso confiar na amplitude. Aí eu explico, é fácil de entender. Porque quando eles falam de amplitude, eles estão falando de frente ampla. Né, e a política da direção da Uni, dominada pelo PCdoB, de ampliar com a direita. Né, ampliar não com os estudantes, né, não com a juventude da Bahia, com a juventude da classe trabalhadora, é ampliar com o PSDB, ampliar com o Patriota, que nós falamos aí hoje no começo do programa, foi anunciado que o Patriota vai para o ato da Avenida Paulista, né, e assim por diante. Essa amplitude não interessa a quem quer levar adiante uma verdadeira mobilização. Essa amplitude é uma falsificação, né, é um desvio de rota, né, e nem de longe se trata de um caminho que abra uma perspectiva de sucesso, né, na luta da juventude, na luta dos trabalhadores e do povo brasileiro. Eu termino aqui minha participação, vou passar para a Andréia, para ela dar a última notícia, e também se despedir de vocês aí, que como nós aqui gostamos muito, né, da presença da Andréia aqui conosco às quinta-feiras. Um abraço, Andréia, e você aí para dar a última notícia e se despedir do pessoal. Ô, Toninho, sabe o que isso me lembrou? Quando a gente fazia faculdade, né, na universidade pública, aí surgiu algumas vagas, né, para
estágio, alguma coisa assim, para você, né, ganhar uma graninha. Mas aí você tinha que fazer uma prova, e às vezes aquilo já tinha ali, né, o rumo certo. Então saía às 9, 9h30, acabava, ninguém sabia o que aconteceu, o processo já rolou. Então eu acho que foi isso, teve uma pequena confusão. Jogo de cartas marcadas, né? Né, aquela coisa assim, né? Cadê a lista? Cadê, né? Cadê a chamada? Não tinha mais. Bom, mas olha, para terminar, então, a gente vai fechar, né, as notícias na América. E aí, Toninho, não tem jeito, né? O assassinato do presidente do Haiti, não é, o Jovenel Moïse, no último dia 7, foi planejado na República Dominicana, afirmou o chefe da polícia local. As informações, né, saíram pela agência Federal Press. Olha, Toninho, uma foto com 2 pessoas, né, entre os suspeitos que foram detidos pela polícia e o ex-senador Joel Joseph, que recebeu ordem de prisão, circulou nas redes sociais. Os integrantes participavam de uma reunião, de acordo com o diretor-geral da polícia haitiana, Leon Charles, e estavam planejando o homicídio, né, de Moisés na República Dominicana. Estavam reunidos, então, no hotel em Santo Domingo. Ao redor da mesa estavam autoridades, autores intelectuais, grupos de recrutamento técnico, grupo de arrecadamento de fundos. Toninho, o negócio tá assim, entendeu? O negócio é assim. Olha, eu vou te contar, não é? Né, os Estados Unidos está bancando e o pessoal está armando, tá armando. Segundo eles, quem coordenou, ainda o último, né, que é o James Solange, que é um dos últimos que estavam ali participando do ato, coordenou com a empresa de segurança venezuelana, né, CTU, que tem sede aonde? Miami. E aí, Toninho, é isso. Eles estavam ali reunidos, planejando o assassinato dele. Leva-se em consideração que tem ali uma questão que é central, que é uma disputa pela eletricidade, se eu não me engano, uma disputa ali envolvendo empresas. Então, Toninho, é dinheiro, é grana, entendeu? O meu medo, Toninho, é que eles usem mercenários aqui para tentar chegar no Lula, entendeu? Isso é meu medo. Esse é o meu grande temor, sabe? Virar uma grande Colômbia e rolar isso. Os milicianos estão aí para isso, né? Então é isso que a gente tem que ficar de olho, né? E aí eu agradeço a minha participação de hoje, né? E fico para a semana que vem, às 9h, atrasando um pouco, mas eu chego para mais um resumo do dia. Toninho, muitíssimo obrigada, viu? Até a próxima. Eu fecho? Isso. Então beleza. Então, vamos embora. Olha só, gente. Boa noite a todos e todas. Fechamos aqui o resumo do dia. Eu volto quinta-feira que vem, mas Toninho está aqui amanhã, gente. Tchau, tchau.